Pauta. Você tem pauta aí, Oswaldo? Tem a pauta, mas eu não tenho. Estão aqui, ó. Estão na própria pauta, Oswaldo. Aqui, ó. Senhoras e senhores, e a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 6ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Jovenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido a vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes para fazer leitura de versículos da Bíblia Sagrada e que todos se possam em pé. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereador. Boa noite a todos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Perdeu o cabaço. Vamos passar à fase do expediente. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Você tem aí, ó. Balancete. Acho que não. Matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesas número 5 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de fevereiro de 2013. Projeto de Lei número 11 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a abertura de crédito especial. Projeto de Lei número 12 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a abertura de crédito especial. Projeto de Lei número 14 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a contratação por tempo determinado.
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 15 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro à Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro para pagamentos de verbas rescisórias. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Balancete da Receita e Despesas número 6 de 2013. Câmara Municipal de Mariporã, balancete da Receita e Despesas referente ao mês de fevereiro de 2013. Projeto de Resolução número 6 de 2013. Écio Minozzi Júnior institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Mariporã e da outras providências. Projeto de Resolução número 7 de 2013. Écio Minozzi Júnior altera a Resolução número 33 de 15 de 1 de 2013, que modificou o artigo 218 do Regimento Interno. Projeto de Resolução número 8 de 2013. Écio Minozzi Júnior altera o artigo 172 do Regimento Interno. Expediente recebidos e diversos. Solicito ao segundo secretário que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Telegramas do Ministério da Saúde comunicando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor do município de Mariporã. Comunicado do Ministério da Educação comunicando a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã encaminhando cópia do demonstrativo de pagamentos a fornecedor referente ao mês de fevereiro de 2013. Câmara Municipal de Mariporã, 12 de março de 2013. Daniela Leal Pisaneschi Pereira da Silva, oficial legislativo. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador professor Hélio de Oliveira Souza para que faça a leitura do requerimento número 7 de sua autoria. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas vereadores, público presente e a todos os internautas que nos assistem. Requerimento número 7. Senhor presidente, requeiro a adota mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de constatar a empresa Osato Alimentos, solicitando informações acerca das providências que estão adotando ou pretende adotar quanto às águas paradas do lago desativado que está em sua propriedade. Justificativa. Estamos vivendo período propício para a proliferação da dengue e o local dos fatos proporciona alto risco de contaminação. Plenário 27 de março, 12 de março de 2013, de Oliveira Souza, vereador. Agora coloco em discussão o requerimento 7 de 2013. Algum vereador para discutir? Pela palavra, presidente. Com a palavra, professor Édio. Essa semana, no distrito Terra Preta, no bairro Jardim São Francisco 2, tivemos a visita dos agentes do Departamento de Vigilância em Saúde, porque havia reclamações de contaminação da dengue, né, provocada pelo mosquito Aedes aegypti, e também houve uma reclamação de moradores do centro Terra Preta, de águas paradas e vegetação que precisa ser cortada, também reclamando o mesmo problema. E como estamos vivendo esse período propício ao desenvolvimento das lavras causadas pelo mosquito, é importante, senhor presidente, que seja acionada aí esse departamento de vigilância em saúde, para que não só no bairro Terra Preta,
mas em todo o município seja feita uma devida vistoria dos locais que podem serem depósito do mosquito, que, como sabemos, causa grande prejuízo à saúde pública. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento número 7? Não havendo vereadores, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 7 por unanimidade. Convido o vereador Khalid Ali Hamid para que faça a leitura do requerimento número 8/2013 de sua autoria. Senhor presidente, antes de fazer a leitura do requerimento, gostaria de solicitar que, no momento oportuno, fizesse uns minutos de silêncio pelo falecimento da dona Divina Oliveira Fertulino. Muito obrigado. No momento oportuno será feito. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu solicito também um minuto de silêncio por um amigo que faleceu, o senhor Johnny Rodrigues da Cruz. Johnny Rodrigues da Cruz. No momento oportuno será feito. Obrigado. Requerimento 8 de 2013. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de contatar o secretário municipal de educação, a fim de que informe o motivo de só existir uma escola que abriga as crianças do Maternal 2. Justificativa. No ano passado, havia muitas unidades que davam atendimento a essa faixa etária. E hoje, segundo pesquisa deste vereador, junto à secretaria, só existe uma escola que já conta com uma grande lista de espera. Plenário 27 de março, 12 de março de 2013, o Walid Ali Hamid, vereador. Está lido, senhor presidente. Agora coloco em votação, em discussão, o requerimento número 8/2013. Algum vereador para discutir? Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Aladim. Senhor presidente, boa noite a todos. Primeiramente, eu não tenho, acho que, pessoa aqui nessa cidade que ande e não consiga passar por uma padaria, por algum lugar e não receba um pedido de creche. É constrangedor para a gente poder dizer que não tem a creche. A gente sabe o quanto é difícil, é uma ADI para cada 6 crianças pequenas. A legislação que rege sobre essas crianças é muito rígida e tem que ser mesmo, e nós temos poucas unidades. Bom, a gente sabe o quanto o Executivo está lutando para transpassar esse problema. O problema, senhor presidente, é que existe uma faixa etária que é a dos 3 anos de idade, é o chamado Maternal 2. E essa do Maternal 2, as unidades escolares, as escolinhas, aquelas de primeira, 4ª série, algumas unidades abrigavam, Batagina abrigava, várias unidades abrigavam. E ontem eu recebi um pedido desse, fazendo uma pesquisa, fiquei mais de uma hora ligando para um lugar, ligando para outro, muita dificuldade para descobrir, liguei unidade por unidade, e infelizmente, acho que até a própria secretaria estava desinformada com relação às unidades que, acho que questão de informação, não que houve má fé, mas uma questão de informação. Porque me passaram algumas unidades que poderiam estar fazendo, mas não estavam. A gente até agradece a força de vontade das meninas lá, né? Mas é preocupante porque uma criança de 3 anos, ela já é uma criança que já tem suas vontades, já consegue falar, já tem algumas necessidades que ela consegue se manifestar. E a mãe, ela vai precisar trabalhar. A gente sabe que a mãe que teve recém-nascido precisa ficar junto e toda aquela problemática. Mas uma criança com 3 anos, ela pode ficar numa unidade escolar. Então, eu não sei o que aconteceu esse ano, que diminuiu esse atendimento para essa faixa etária. E isso complicou muito. Então, eu queria que até o Rogério pudesse responder isso, como vai parar nele lá. Eu tenho certeza que vai vir uma boa resposta, que a gente conhece a competência do Rogério, mas eu não podia deixar de manifestar aqui, porque a gente já não sabe mais o que fazer, senhor presidente. Para recém-nascido não tem, para criança de 1 ano não tem, para 2 anos não tem, e agora para 3 anos também. Então, pois não, meu querido. Pela ordem.
Vereador, eu acho que assim, é muito louvável, né, a gente solicitar a creche. É um problema crônico e é um problema que não é de hoje, é um problema que já vem há muito tempo. Eu acho que nós vereadores, nós deveríamos simplesmente se ficar atentos a alguma situação. Primeiro, nós deveríamos, né, tentar pelo menos conseguir com cada vereador procurasse o seu deputado e tentasse trazer verba para esse problema. Porque aqui a gente só fica no muro de lamentações. Fica simplesmente falando sobre falta creche, mas a gente precisa tomar alguma atitude e sair daqui e ir atrás, pelo menos, de verba para poder simplesmente tratarmos esse assunto que é muito delicado. Então, eu acho que se cada vereador tiver numa situação em que pode conversar com os seus deputados, eu acho que é uma posição muito louvável que se resolve, pelo menos, esse ponto crucial que já vem isso há muito tempo. Muito tempo mesmo, não só na gestão anterior, como nessa gestão que está começando. É esse o recado que eu queria passar. Obrigado, doutor Ricardo. Eu até no uso da palavra, vou até comentar isso, que agora fica essa questão que, na minha visão, é mais uma questão administrativa, né? Então, a gente espera, tenho certeza, que o Rogério vai dar uma resposta aqui que vai poder atender essa problemática. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Para discutir o requerimento número 8? Não havendo vereadores, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 8 de 2013 por unanimidade. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer a leitura do requerimento que eu estou propondo. Convido o presidente que faça a leitura do seu projeto. Requerimento. Requerimento número 9 de 2013. Nobres pais. Requer adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio do plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre a concessão do serviço de saneamento básico, pois a Sabesp segue atuando sem contrato, esse assinado em 1979, e parece que permanece em vigor. Justificativa. A responsabilidade sobre o serviço de saneamento básicos é competência do município. Hoje, Mariporã está muito aquém em garantir saneamento ambiental, água tratada, esgoto, coleta de lixo, drenagem e controle de vetores para os seus moradores. Pois é fato que a cidade tem uma das mais baixas taxas de atendimento de toda a região metropolitana. Estamos aquém da média nacional, tanto em esgoto coletado e tratado, quanto em água encanada. Em 1979, a Prefeitura de Mariporã firmou contrato de concessão por 30 anos com a Sabesp. Esse contrato venceu em 2009, porém, até a presente data, a Sabesp continua como concessionária desses serviços. A Sabesp não investe em rede de esgoto e muito menos em tratamento há muitos anos. Nos bairros no entorno do centro da cidade, tornou-se comum o esgoto correndo a céu aberto. O Distrito Industrial de Terra Preta não conta com meio metro sequer de rede de esgoto. Lá, como no restante do município, o esgoto segue o caminho das águas. Na área de proteção aos mananciais, esse esgoto desemboca inevitavelmente na represa Paiva Castro. Se a prerrogativa do serviço de saneamento básico é da Prefeitura, e esta informa, através de ofício, que iniciaram negociações com a Sabesp, seja como terceira empresa interessada, considero necessário solicitar ao prefeito sobre qual prazo estipulado para se definir a nova concessão. Há um interlocutor indicado pela Sabesp nessas negociações? Se na base dessas negociações está incluso o plano de saneamento feito pela Prefeitura em 2012, se há no plano de metas de cobertura da oferta de água e esgoto sanitário claramente estipulados e vinculado no novo contrato de concessão, a fim de atender os moradores.
Diante do exposto, no prazo de 15 dias, estabelecidos pela atual legislação, solicito essas informações ao Poder Executivo. Plenário, 27 de março, 12 de março de 2013, Écio Minozzi Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Algum vereador para discutir? Pela ordem, presidente. Vou colocar em discussão. Com a palavra ao vereador e presidente Écio Minozzi Júnior. Bom, a justificativa é mais que suficiente para a gente solicitar esse requerimento. E acrescento mais. Na última sessão plenária de fevereiro, eu fiz uma indicação ao Executivo pedindo informações sobre como andam as tratativas com a Sabesp ou como está se pensando a concessão dos serviços. Ocorre que a resposta veio de que, por tratar-se de serviço essencial e contínuo, a sua paralisação do contrato com a Sabesp traria prejuízos irreparáveis à população, que é uma verdade. Interromper sem tomar uma providência. Mais do que isso, a atual executivo disse que o contrato foi datado de 9 de janeiro de 79 e até agora, depois de 4 anos vencido, não houve nenhuma denúncia para que o contrato fosse questionado em juízo. Então, ao próximo passo, depois de fazer a indicação e perguntar como que anda as tratativas com a questão da concessão do serviço, seria fazer esse requerimento. Eu gostaria, se os vereadores assim o desejarem, compartilhar esse requerimento com todos os vereadores que consideram adequado a gente fazer esse questionamento, porque o próximo passo é inevitável. Nós vamos denunciar ao Ministério Público esses 4 anos do município sem contrato. Não estou questionando a qualidade do serviço da Sabesp, aonde chega a água, né? E nos poucos lugares em que nós temos esgoto coletado, e menos ainda aqueles que são tratados. Não estou questionando a qualidade do serviço, eu estou questionando a baixa cobertura de água tratada e de esgoto coletado e tratado. Então, nesse sentido, pois não, nobre vereador. Vereador, presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela atitude, né, que perturba todos nós nessa casa. Primeiro, né, a água que passa na televisão, que é de boa qualidade, é água nossa. Né? Aquela água que passa naquela vinheta é nossa água. Agora, a gente tem que sim contestar a qualidade que ele oferece para onde é o manancial e que é uma vergonha para o nosso município. Eu acho que nós deveríamos já ter tomado uma atitude, porque já se passaram 4 anos, vereador. Né? E parabenizar o senhor pela excelente, a sua pronúncia dentro desse tema, que é muito importante e que a gente deve tomar isso como um desafio. Obrigado, vereador. Queria acrescentar, em 2009, em novembro de 2009, nós fizemos o mesmo requerimento ao prefeito da época. E a resposta veio de que estava tácito no contrato anterior, que a Sabesp continuaria prestando serviço, uma vez que ele estaria abrindo negociação para tentar resolver a questão da concessão de serviço. Né? E eu lembro, na época, nós recebemos aqui o senhor José Júlio, que é superintendente norte da Sabesp, e trouxe para a gente uma série de informações sobre o plano que a Sabesp tinha para Mairiporã. Naquela época, havia 1 bilhão e 390 milhões de reais para se investir na recuperação dos mananciais da região metropolitana, incluso a bacia do Rio Juquiri, do Alto Juquiri. E de lá para cá, buscou dinheiro no BIRD, né? De lá para cá, o que nós tivemos? Nós tivemos o início das obras, né, da estação de tratamento aqui, que eles provavelmente chamem de estação Juquiri, porque nós temos a de Mairiporã e temos a Terra Preta. No site da Sabesp consta que hoje se produz 211 litros cúbicos por minuto
de tratamento de água em Mariporã e está dizendo que aquela estação que eles devem chamar de Juqueri, porque eu não sei, ela não, nem concluiu, nem sei se ela está funcionando, não está funcionando, com esse dinheiro. Foram investidos aí uma bagatela de pouco de 17 milhões de reais, pego junto ao BNDES, é só ler a placa que está lá há muito tempo. E nós não temos em Terra Preta nenhum tipo de saneamento, nenhum tipo de estação de tratamento de esgoto. A Sabesp, no seu site, está dizendo que a estação que está prometida para Terra Preta deverá estar tratando perto de 32 litros por segundo, né? Se somarmos os litros tratados, não dá, quando essas obras todas estiverem prontas, né? Alguns anos pela frente. Se a gente somar tudo isso, nós vamos ter pelo menos 36% do esgoto tratado em cima da água oferecida. É brincadeira a gente ter um município, área de proteção de mananciais, com baixíssimo investimento. E a última motivação que nós temos é a gente pegar no site da própria Sabesp, que ela apresenta o lucro de 432% no terceiro trimestre do ano passado, perto de 361 milhões de reais. A Sabesp é uma empresa de economia mista. Ela faz esse tipo de... Ela diz assim, ó, reajuste tarifário e crescimento do volume faturado colaboraram para esse faturamento. Receita líquida alcançou 2 bilhões e 710 mil reais entre julho e setembro do ano passado. Para quem ela está falando isso? Para nós aqui em Mariporã, para a nossa cidade que tem só 75% de cobertura na área urbana de água tratada, ela está falando isso para os seus acionistas. Nós, aqui em Mariporã, estamos pagando o preço do baixo atendimento. Não dá mais para se admitir que não se faça com seriedade uma negociação. Por isso que eu pergunto ao Executivo, já que foi respondido que abriu-se um processo de negociação. Quem é o intelector quem fala pela Sabesp nessa negociação? É o senhor José Júlio? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Preocupado com esse problema, senhor presidente, eu até fiz a minha indicação número 20, vem tratar desse problema do saneamento básico e principalmente do tratamento de esgoto na Terra Preta, que está vergonhoso. Nós temos um crescimento demográfico muito grande no distrito e, como o senhor mesmo falou, nós não temos um palmo de tratamento de esgoto e sabemos que, assim como o doutor Ricardo, nobre vereador, questionou ao colega Ladim a procura de deputados para ver a situação do município, acho que também vale a pena a gente estarmos contatando com esses deputados federais, estaduais, para que vejam o caso de Mariporã, que, como o doutor Ricardo posicionou, nós fornecemos água para mais de 10 milhões de habitantes da maior cidade da América Latina. Só isso, presidente. Obrigado, nobre vereador. É extremamente pertinente a sua indicação e acho que nós chegamos no momento de tratar essa questão com bastante seriedade. Por isso, falando em deputado, eu solicitei o deputado do meu partido, o líder do nosso partido na Assembleia Legislativa, que agendasse com a presidenta da Sabesp, para que a gente pudesse falar para ela exatamente isso que eu estou colocando agora aqui. Tá certo? Eu vou levar tudo o que nós já fizemos aqui e questionar. Há interesse da Sabesp em continuar sendo a concessionária desse serviço? Se há interesse, ela vai acatar o plano de saneamento ambiental de Mariporã, que foi produzido, ela vai fazer um contrato em que ela estabelece planos de meta para cumprir com a cobertura da água tratada que as residências de Mariporã ainda não têm, se ela vai cumprir com um plano de metas de coletar esgoto e fazer o tratamento adequado. O site da Sabesp diz o seguinte: no final dessa estação de tratamento de água e mais o tratamento de esgoto lá em Terra Preta, a bacia do Juqueri e do Jundiaizinho, que é lá de Terra Preta, vão estar sendo protegidas, porque não vai ter mais
esgoto nessa bacia. Agora é o seguinte, a conta é básica, 36% só de esgoto tratado. Quando isso se completar, significa que mais de 60% continua sem tratamento. E não tem jeito. A água, o esgoto que corre a céu aberto, vai para a parte baixa, que é o vale, e no caso aqui, o Vale do Juquiri, e lá do Rio Jundiaizinho. Era isso, eu gostaria que os vereadores que considerarem adequado, mais do que votassem nessa indicação, nesse requerimento, assinasse comigo esse requerimento para que a gente tenha mais força perante a instituição, que é a Sabesp, empresa de economia mista, que está tendo lucros espetaculares. Obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador para discutir o requerimento 9 de 2013? Com a palavra, o vereador Aladim. Eu queria ser bem breve, senhor presidente. Primeiramente, parabenizando pela indicação. É uma briga que a gente tem muito grande e iniciamos esse ano também a questão da briga lá por Terra Preta também, que há um problema muito sério. Mas eu queria só ressaltar aqui, presidente, como que o Estado trabalha. Se você pedir mais policial, eles trabalham em cima de estatística de boletim, de ocorrência. Se você trabalhar com qualquer outra coisa, eles trabalham em cima de estatística. O que acontece hoje? Nós temos um percentual de abastecimento da cidade. A Sabesp, se não me engano, ela está em 333 municípios ou 337. É um dado parecido assim, ela não foge disso. E hoje o abastecimento da região metropolitana aqui, em tese, a região norte, é 56%, como é sabido da Casa de Leis de toda a cidade. A outra metade é a questão do Guarapiranga e da Billings, que eu não me recordo qual das duas, qual é o percentual de cada uma, mas uma é 12 e a outra é 18. Então, o que acontece? Eles trabalham em cima disso. O Cidade Legal, ele foi criado com aquela regularização fundiária para atender aqueles assentamentos irregulares da região do Guarapiranga. Por quê? Porque estava havendo uma contaminação muito séria da água. E eles estão identificando esses embargos que a gente está tendo, ambientais, habitacionais, toda essa questão da CETESB em cima de Mariporã, exatamente porque está havendo essa contaminação na água também. Eles estão começando a gastar muito aqui. Tanto é que quem conhece mesmo de Sabesp, conversando com um técnico esse fim de semana, ele fala, experimenta a água que é tratada daqui e a água que é tratada lá no Guarapiranga e na Billings. A água lá parece um óleo, de tão grossa que é, tanto produto que tem. Então, acho que nesse âmbito que Vossa Excelência iniciou, nós temos que tratar também em cima de estatísticas com eles. Porque eles sabem que a galinha dos ovos de ouro está aqui. Então, a gente tem que nos portar como proprietário dessa galinha dos ovos de ouro. Então, só queria lembrar disso e me colocar à disposição, que eu vou votar isso aqui. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir o requerimento 9 de 2013? Não havendo vereador, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que for favorável permanecem sentados. Aos contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores. Convido o vereador e presidente dessa casa, Écio Júnior Júnior, que retorne aos seus trabalhos. Vamos passar as indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação número 159, 2013, vereador Écio Minozzi Júnior, ao senhor prefeito, para a possibilidade de implantar linha de ônibus da rodoviária de Mariporã aos bairros Caraguatá e Apolinário, na região da Serra. Indicação número 160, 2013, vereador Écio Minozzi Júnior, ao senhor prefeito, para a possibilidade de poda do mato nas ruas Branca Tomás Pereira, Claudinei Carlos Moreira Meco e Geraldo Mariano, no bairro Santa Cruz. Indicação número 161, 2013, vereador Ed de Oliveira Souza, ao senhor prefeito, para
junto à Secretaria de Esporte, criar uma lei municipal de incentivo ao esporte. Indicação número 162/2013, do vereador Ed de Oliveira Souza, para providenciar o fechamento de um buraco de grandes dimensões na estrada Olho d'Água, no Parque Mariano, em frente ao número 217, na bifurcação com a estrada Mário Freitas da Silva. Indicação número 163/2013, vereador Ed de Oliveira Souza, ao senhor prefeito, para que destine verba do FUNASA ou governo federal para resolver problemas de saneamento básico referente à captação e tratamento de esgoto no distrito de Terra Preta. Indicação número 164/2013, vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, para o prefeito, junto ao departamento competente, estudar a possibilidade de expandir os cursos da ETEC neste município. Indicação número 165/2013, vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, para contratar o departamento de obras, a fim de patrulhar e cascalhar as estradas da Paineira, no Mato Dentro, a Cacéia até o refúgio Cheiro do Mato, Rua Araripe, altura do número 130, na Vila Renascença, Alameda Zipei dos Pinheiros, na Encosta da Cantareira, e Estrada Bílio Barbosa do Prado, no bairro Boa Vista. Indicação número 166/2013, vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, ao senhor prefeito, para fazer uma operação tapa-buracos na estrada do Rio Acima até a Ponte Alta, depois da Escola Municipal Inácio Pereira de Oliveira Filho, e na rua Antônio Bueno de Moraes, na Vila Machado. Indicação número 167/2013, vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, para fazer uma operação tapa-buracos na Avenida Dr. Arthur Andrade Filho, no Salsalito, na Avenida Dr. Luiz Felipe França Ramos, Avenida Guarantãs, no Parque Petrópolis, e Avenida Água Marinhas, na Reserva das Hortênsias. Indicação número 68/2013, vereador Márcio Emílio de Oliveira, para fazer a reforma do abrigo de ônibus na Estrada da Roseira, quilômetro 4. Indicação 169/2013, vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, para que seja feito o redutor de velocidade na rua Jatuarana, no entroncamento com a rua Raia, Parque Lagoa do Barreiro. Indicação número 170/2013, vereador Alexandre dos Santos, ao senhor prefeito, solicitando atendimento odontológico com os equipamentos necessários nas unidades básicas de saúde do Capim Branco, na Vila João Henrique e Marmelo, no Saboó. Indicação número 171/2013, vereador Alexandre dos Santos, ao senhor prefeito, para patrulhar e cascalhar as estradas Piquenique Center, Capim Branco, Servidão dos Bentos e Pirucaia. Indicação número 172/2013, vereador Alexandre dos Santos, ao senhor prefeito, para solicitar e cascalhar as estradas municipais Mariporã, Pirucaia, Boa Vista, Tapera Grande, Guavirituba, acesso ao Picadão, na Ponte Alta. Indicação número 173/2013, vereador Ricardo Vieira da Silva, para a criação de uma biblioteca itinerante nos bairros rurais de nossa cidade. Indicação 174/2013, vereador Ricardo Vieira da Silva, para realizar a operação tapa-buracos na estrada municipal do Mato Dentro, altura do número 5.000, no Mato Dentro. Indicação número 175/2013, vereador Ricardo Vieira da Silva, para patrulhar e cascalhar a rua Apóstolo Paulo, na Vila Paula. Indicação número 176/2013, vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, para contratar médicos nas especialidades de neurologia, urologia e ortopedia para a Policlínica do Distrito da Terra Preta. Indicação 177/2013, vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, para que estude a possibilidade de completar o itinerário da linha circular de ônibus na Terra Preta. Indicação número 178/2013, vereador Rafael Tadeu Martim, para realizar a capina e limpeza na rua 8 de dezembro, no Jardim Odorico, Alameda da Cachoeira, no Parque Florestal Marciano, no Mato Dentro, Avenida Dr. Sérgio Machado Brauner e Rua das Hortênsias, no Jardim Bela Vista. Indicação 179/2013, vereador Rafael Tadeu Martim, para patrulhar e cascalhar a Rua 1 e 2, no Residencial Marisol, Avenida Dr. Sérgio Machado Brauner, no bairro da Lagoa, e Rua das Hortênsias, no Jardim Bela Vista. Indicação 180/2013, vereador Rafael Tadeu Martim, para realizar serviços de instalação de luminárias nas ruas 8 de dezembro, no Jardim Odorico, e dos Pedrosos, no sítio dos Pedrosos. Indicação número 182/2013, vereador Valdeci Fernandes,
para estudar a parceria com o Ministério das Cidades, a fim de trazer ao município o programa Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de atender a demanda habitacional. Indicação 183/2003, o vereador Valdeci Fernandes, para fazer a limpeza e capina na Rua da Mata, no Jardim Suíço. Indicação número 184/2013, vereador Valdeci Fernandes, para patrulhar e cascalhar as alamedas dos coqueiros e das quaresmeiras no Parque Petrópolis. Indicação 185/2013, vereador Oswaldo Loureiro Filho, para fazer limpeza na Rua 2, altura do número 160, no Parque Bariloche, bem como patrulhamento dos trechos de terra. Indicação número 186/2013, vereador Oswaldo Loureiro Filho, para determinar ao departamento competente estudar a viabilidade para fazer uma ciclovia da Vilar None até a rodoviária do centro da cidade. Indicação número 187/2013, vereador Walid Ali Hamid, ao senhor prefeito, para criar o Mutirão da Cidadania. Indicação número 188/2013, vereador Walid Ali Hamid, para providenciar o cadastramento e implantação do Programa Federal Centro de Implantação do Esporte, CIE. Indicação número 189/2013, vereador Walid Ali Hamid, para a criação de um espaço ecumênico em nosso município. Indicação número 190/2013, vereador Marcos Pinto Barbosa, para patrulhar e cascalhar a estrada municipal do Xadrez, Quiosque da Colina, Cerros de Mariporã e Rua Esquiel, na Estância Santo Antônio. Indicação número 191/2013, vereador Marcos Pinto Barbosa, para determinar o alongamento do espaço para os táxis no espaço viário Mário Covas, na rodoviária. Indicação número 192/2013, vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, para asfaltar a Avenida Vitor Odorico Bueno, antiga Estrada da Canjica, a partir do número 900 até o Bar do Dito Preto, próximo à chácara Fiofó da Cobra, com extensão de 3 km. Está lido, senhor presidente, as indicações. Obrigado, nobre vereador. Vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, permitidos a partes por, no máximo, 1 minuto, versando sobre tema livre. Algum vereador inscrito? Vereador Dr. Oswaldo. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra, Dr. Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, eu solicito que seja enviado um ofício através da Secretaria de Saúde do nosso município para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para que seja nos informado os motivos que foram fechadas a farmácia central do Complexo Hospitalar do Juqueri. Todos sabem que essa farmácia central é uma farmácia que serve a toda a nossa região, com medicamentos que muitas vezes a gente não encontra esses medicamentos aqui em Mariporã, e a população se servia, porque essa farmácia fechou faz uma semana, dessa farmácia do governo do Estado. Então, gostaria de saber, senhor presidente, através do ofício, como será agora a distribuição desses medicamentos que lá eram distribuídos e agora deixou de ser. Para onde foi transferida essa farmácia, onde as pessoas possam conseguir tais medicamentos. Senhor presidente, nós tivemos uma reunião com o secretário da Saúde no dia 25, mês passado, e o nosso jornal, o jornal aqui o Jornal do Povo, o Jornal do Poder Legislativo, o Jornal Oficial, publicou alguns itens daquela reunião, mas muitos outros itens importantes, que eu considero importantes, não foram divulgados pelo nosso jornal. Então, a nossa reunião consta no nosso jornal, o Jornal Câmara, e parte não. Então, eu queria passar aqui algumas informações, dar alguns detalhes daquela reunião, que é importante para a população saber o que aconteceu aqui no dia 25, já que foi uma reunião entre o secretário e os vereadores, embora seja uma reunião aberta, não havia aqui representantes da comunidade. Então foi discutido aqui, foi falado pelo senhor secretário, de alguns projetos
que ele pretende implantar. Então, como a saúde é um tema assim, muito discutido em nossa cidade, que precisa realmente melhorar, foi colocado no nosso jornal sobre a construção e reformas de unidades de saúde da família, mas não foi colocado que eles têm no projeto dele a criação de mais 3 programas de saúde da família. Então, ampliar o atendimento da população através de novos programas de saúde da família. Isso foi discutido aqui, o senhor secretário tem no planejamento dele a criação de mais 3 programas de saúde da família, inclusive um já está, já foi feito o levantamento da área, que é na região ali da Hortolândia. E também a melhoria da qualidade do atendimento do programa de saúde da família. Foi colocado também no jornal a construção de uma UPA na Terra Preta, criação da vigilância ambiental, foi colocado no jornal a criação de uma UPA em Mariporã, e quanto ao problema do salário dos médicos, ser resolvido através de uma cooperativa, né? Mas deixou-se algumas coisas de falar, como por exemplo, importante, a ampliação, a construção de uma enfermaria ao lado do hospital para ampliação e melhoria do atendimento da população no Hospital e Maternidade de Mariporã. Seria uma ampliação do hospital de 50 leitos para 100 leitos. Isso é um projeto também da Secretaria, que vai levar um tempo, mas com certeza nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Foi também comentado aqui a ideia de se fazer o atendimento do pronto atendimento da Terra Preta através de uma cooperativa, e isso assim de forma acelerada devido à gravidade em que se encontra o atendimento daquele atendimento de urgência lá em Terra Preta. Comentou-se a terceirização, né, dessa Terra Preta, e também a possibilidade de se formarem cooperativas para atender a população aqui de Mariporã no hospital, no pronto atendimento, não no hospital. E sobre o problema da falta de especialista, que é muito grave aqui em Mariporã, no ano passado nós perdemos 6 especialistas, esse ano já perdemos o urologista, já perdemos um médico do PSF, Dr. Felipe, lá no Capoavinha, e assim, praticamente mensalmente nós vamos perdendo especialistas, que é muito difícil de conquistar, trazer para a cidade, e nosso serviço de especialidade a cada dia está mais deficitário, com menos médicos atendendo e a população aumentando e aumentando a necessidade desses profissionais. Então foi discutido aqui, não está no jornal, mas foi falado que esse é um problema de toda a nossa região. E é verdade. Franco da Rocha, Caeiras, Francisco Morato, Cajamar, todos nós temos esse problema da contratação de especialistas. Então nós estamos recorrendo para a Exame em São Paulo, para uma série de outros lugares distantes aqui para se conseguir um especialista ou outro. Então está se fazendo um esforço para que essa região resolva esse problema em conjunto. E também a possibilidade de trazer aqui para a nossa região uma AME do Estado que viria a nos ajudar bastante nesse sentido. Por último, senhor presidente, foi comentado também um serviço novo, de qualidade, muito importante para a nossa população, que é o Home Care. O Home Care é um serviço que hoje, só nas áreas que tem PSF, que os médicos vão às casas atender aquelas pessoas que sofreram algum problema e estão acamadas, pessoas de muita dificuldade de mobilidade, pessoas idosas, quem teve derrame, enfim. Essas regiões que têm PSF são atendidas. Mas como é só 30% da população, então cabe sim um serviço desse tipo na cidade, e a necessidade assim é urgente, porque eu mesmo tenho certeza que os outros colegas médicos atendem pessoas em casa. E muitas dessas pessoas precisam mais do que um médico e um enfermeiro, precisa de assistente social, precisa de uma equipe multiprofissional atendendo essas pessoas. As famílias têm muita dificuldade de levá-los aos atendimentos, levá-los para fazer muitas vezes curativo, tomar injeções, enfim. Esse é um atendimento de qualidade que eu sou muito simpático a isso, até porque eu sempre fiz isso com um pessoal voluntário que trabalha comigo, e é um serviço que há muita necessidade no nosso município. Então, eu queria deixar aqui alguns itens a mais, até gostaria que fosse publicado isso no Jornal da Câmara, com
com mais detalhes do que foi a nossa reunião, porque o que consta no nosso jornal está muito resumido e está mais assim, o discurso que o nosso secretário, que se encontra aqui presente, fez das ideias dele, mas não está o desdobramento daquele discurso, que foram as perguntas e a discussão que os vereadores fizeram com o secretário. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor atendesse o meu pedido de voltar a esse assunto no jornal e colocar assim, com mais detalhes, para que a gente tenha uma ideia do que está sendo pensado, do que está sendo proposto para a nossa cidade em termos de saúde. E hoje tem mais novidade aqui, que nós vamos votar um projeto aqui de interesse de toda a comunidade, que é a pedido da Secretaria da Saúde, para que a gente aprove aqui um projeto que será discutido logo, logo. Então é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Qual é o próximo vereador que fará uso da palavra? O vereador Ed de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Ed. Senhor presidente, eu gostaria que fosse oficiado o senhor prefeito, para que o mesmo, através da secretaria competente, pudesse estar notificando o proprietário do imóvel localizado na rua Irmã Joana Martins, número 28, distrito Terra Preta, para que o mesmo providenciasse a limpeza e roçada do mato de seu imóvel, pois a vizinhança está reclamando a existência de muitos ratos, riscos de foco de dengue em razão do descuido do proprietário do imóvel. É uma prática comum no distrito Terra Preta, muitos proprietários não cuidarem dos seus imóveis. E isto tem feito com que haja bastante reclamação, somente dos vizinhos, pois ainda a prefeitura não dispõe daquele projeto Cata Bagulho, e no distrito Terra Preta tem acontecido muito agravando muito essa situação dos terrenos baldios que os proprietários não cuidam. Esse é um caso que os vizinhos estão reclamando. Eu gostaria que o presidente depois oficiasse a prefeitura. Outro ofício, senhor presidente. Estive essa semana no posto de saúde de Terra Preta e conversando com a diretora sobre um assunto muito interessante. Principalmente eu, como professor, discuto com os alunos jovens, né, o problema da AIDS, que é um problema sério hoje no Brasil, e eu não vejo, por parte das autoridades, um certo controle. E perguntando a ela se ela tinha assim, uma estatística de jovens ou pessoas portadoras do HIV positivo, ela não tem. Então eu gostaria que também fosse oficiado ao secretário de Saúde para que esses índices também pudessem ser divulgados através da imprensa, e que também fosse focado aí mais palestras, divulgação do assunto, principalmente nas escolas, onde os jovens hoje, ao meu ver, estão muito descuidados com a própria saúde. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Rafael Tadeu. Com a palavra, vereador Rafael Tadeu. Boa noite a todos, senhor presidente, aos senhores vereadores e aos nossos amigos internautas. Eu gostaria de ser rápido. Vou ler meus ofícios. Primeiro, eu queria oficializar ao senhor prefeito
que solicite ao departamento competente a retirada do lixo localizado na rua Laudemiro Ramos, Jardim Fernão Dias, próximo à creche Terezinha Rocha Chama, pois os moradores estão reclamando do mau cheiro e do perigo de doenças transmitidas por ratos. O segundo ofício solicita ao senhor prefeito que solicite ao departamento competente a implantação de sinalização nas imediações da estrada do Rio Acima, pois está colocando em risco a segurança dos motoristas e pedestres. E o terceiro ofício solicita ao senhor prefeito que contate a Sabesp para que faça prolongamento da rede de água da Rua dos Pedrosos, loteamento do Pedroso. Senhor presidente, também quero parabenizar a Vossa Senhoria quanto ao requerimento sobre o serviço de saneamento básico. Aqui em nossa cidade nós temos muitos deveres, é só deveres, e as obrigações dessa empresa que presta esse serviço para a gente. Senhor presidente, o senhor tem meu apoio. Tá? Eu vou votar, quero deixar bem aberto. Também gostaria de fazer um comentário, que quando nós falamos aqui de saúde pública, a limpeza das ruas é o início. Ditado que povo limpo é povo desenvolvido, então nós temos que começar, temos que ter um início, né? A retirada do lixo. Não só o que está embalado, mas também as sobras. E manter esse benefício para o município inteiro. Só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo? Vereador Márcio Emílio de Oliveira. Com a palavra, Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, gostaria que fosse enviado ofício à Vigilância Sanitária para que ela pudesse ir até o local, na Estrada Roseira, na altura do número 740, precisamente 740 o número. Lá existe um edifício, um predinho ali habitacional, e as pessoas, o proprietário, enfim, não sei como que está ali, a gente está recebendo muita reclamação. Já teve reclamação na administração passada, já enviei vários ofícios para a Vigilância Sanitária para que ela tomasse providência em relação a isso. O que acontece? Segundo o relato de moradores, o sistema de fossa daquela localidade é pequeno. E quando chega num certo horário, à noite, principalmente quando as pessoas voltam para suas residências, enfim, com todas as pessoas ali que residem naquele, como é um conjunto de prédios e residências ali, né, é um conjunto de residências, as pessoas voltam para suas residências e, enfim, acabam usando, e aquele sistema de fossa que ele tem acaba transbordando e indo para a rua, segundo relatos dos moradores. E a gente passa lá na rua e a gente sente realmente que não está de acordo com aquilo ali. E por diversas vezes no mandato passado eu tinha feito esse ofício para a Vigilância Sanitária, conversei com as pessoas responsáveis e eles falavam que iam lá, que notificavam, que multavam, mas até então a gente nunca teve nenhum documento que comprovasse isso. Então eu gostaria que essa nova administração agora, com o pessoal da Vigilância Sanitária, realmente fosse até lá, constatasse o que realmente está acontecendo e se realmente for verídico, tomasse as suas providências em relação a isso, porque é inadmissível. A gente passa na rua, a gente sente ali que não está de acordo, as pessoas que ali ao entorno moram reclamam, existe uma igreja para baixo um pouquinho ali, também reclamam, enfim, são várias reclamações de moradores daquela região. Então, vamos lá constatar e ver o que acontece. Gostaria de falar um pouco aqui a respeito, foi falado agora há pouco, por alguns vereadores, você parabenizar todos aqui que passaram, que falaram a respeito da Sabesp, enfim. E também foi falado aqui para que nós possamos, cada vereador, ir atrás dos seus deputados, para conseguir
benefício em relação a creche, escolas, enfim. Só deixar aqui que no ano passado eu estive junto ao meu deputado Estevão Galvão, deputado estadual, e consegui com ele uma creche para que viesse para o nosso município, uma creche que atenderia, acho que, se não me engano, 800 metros quadrados de área, enfim. Só que, para contrapartida, a prefeitura teria que dar um terreno. E, infelizmente, a administração passada, eu trouxe a demanda, levei o ofício, trouxe aqui para o prefeito passado, mostrei que tinha essa possibilidade, mas, infelizmente, não tivemos sucesso nessa empreitada e acabou perdendo essa creche aí. Então, assim, seria importante que agora essa atual administração desse um pouco de mais atenção, tenho certeza que irá dar em relação a isso, para que nós pudéssemos trazer realmente esses benefícios, que os vereadores correm atrás, nós corremos atrás, nós conseguimos trazer os benefícios. Só que também, se não tiver afinado com o executivo, infelizmente não acontece. Então está aí a prova de que eu consegui trazer essa creche, né? Traria se caso tivesse feito os cadastros necessários nos órgãos competentes. Mas infelizmente a administração passada não fez e perdemos essa creche. Então fica aí para que o prefeito atual tome essas providências cabíveis, que eu tenho certeza que cada vereador aqui irá procurar o seu representante lá no Legislativo, na Assembleia Legislativa, para conseguir trazer essas melhorias para a nossa cidade. É só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, vereador Aladim. Vossa Excelência tem 10 minutos improrrogáveis e 1 minuto para a parte. Me animou agora, viu? Senhor presidente, eu queria pegar um gancho aqui, que comecei conversando semana passada com o doutor Ricardo, meu amigo doutor Ricardo, a questão dos médicos, que estava no posto de saúde, com a minha filha lá tomando injeção, da cedinho, e a gente conversou alguns temas, e eu vi, assim, a demanda que o doutor Ricardo atende lá é uma coisa, assim, absurda. Ele é contratado para atender 20, né, doutor Ricardo? E atende 50. A gente sabe a dedicação que ele tem, que ama a medicina, assim como o nosso querido, aqui veterano, de Câmara Municipal, querido doutor Oswaldo, que também sabemos que Vossa Excelência está sempre visitando os lares e sempre fazendo esse atendimento domiciliar. O home care já não é novidade para o senhor, a gente sabe disso, que o senhor atende e atende muito bem. E eu queria pegar esse gancho, porque acontece, o doutor Blanco esteve aqui, eu acho que está ali ainda, então parabenizá-lo pela técnica apresentada naquela audiência que nós fizemos aqui, e ele satisfez, da maneira técnica, todos nós. E algo assim que a gente não vinha recebendo isso, né? Quem já é velho de casa aqui. E a gente sabe hoje a perícia que está sendo cuidar da saúde. E isso é muito importante, é muito importante. É duro, sempre eu falo na rua, é duro você justificar a contratação de um artista famoso com milhares de reais aí, centenas, e você o médico ganhar R$1.500 menos do que muitos assessores aí. É lamentável, não é isso, doutor Ricardo? Não estou mentindo, né, doutor Oswaldo? Verdade, né? Então, a gente tem uma visão hoje que muitos funcionários, eles têm mais importância do que outros. E é engraçado, senhor presidente, porque naquele regime ditador da China, vou citar aqui um outro país, para que a gente tenha uma comparação, com tudo aquilo que é feito na China, aquela maneira ditatorial que é feita, o imperador, o único que não se reverencia para ele, o único profissional que não reverencia para ele é o professor, porque ele tem um papel fundamental na vida do ser humano. E o que acontece? Aqui a gente vê essa desclassificação com o professor também. Mas eu comentei conversando de saúde, por quê? Porque na classe médica também a gente vê isso no poder público. Não é diferente a realidade. Tanto é que nós vimos hoje aqui uma atitude, digamos assim, desesperadora, mas louvável do nosso secretário de querer resolver o problema.
Nós aqui conseguimos resolver parcialmente o problema do nosso professorado, que merece muito mais, infinitamente mais, a atenção que é dada no município com a questão salarial, que nós estamos aqui mais de 50% abaixo da faixa salarial que é dada em Caieiras, em outros municípios, e nós vemos essa desvalorização com o médico também. Então, o que eu queria sugerir, senhor presidente, que na nossa próxima audiência, que fosse oficiado o senhor prefeito, que é da classe da medicina, assim como o secretário já está aqui, também um plano de carreira para a área médica, para a área da saúde. A gente não pode tratar o médico como qualquer um, sabe, sobrecarregá-lo com muita gente, sabe, muitas vezes a gente culpa o médico por causa disso, por causa daquilo, que o hospital não presta, que isso, aquilo, mas eu acredito que muitas vezes aquilo tudo, ele só é fruto de algo que nós deveríamos ter feito. Porque se nós conseguimos resolver agora, com essa atitude do Dr. Blanco, hoje, de fazer essa cooperativa, fazemos um plano de carreira, demos atenção para eles, pelo menos que o médico trabalhe motivado, eu acho que a condição de atendimento é outra. Porque quando eu visitei lá e conversei com o Fabrício, que é ortopedista, ele me fala que ele atende num dia de segunda 300 pessoas, eu não consigo imaginar isso. Eu converso com o Cecinha, ele fala 300 pessoas, é isso mesmo, Marco? O Marco está lá. Falo com o doutor Juan, que é pediatra, também me fala que é 300 crianças por dia. Eu não consigo nem imaginar isso. Como que, então o Sérgio Attari, que está ali há anos, que você não sabe se ele está acordado dormindo, coitado, tanto tempo que ele fica ali, e ele é japonesinho, tem o olho fechado, aí fica mais difícil então. Então você vê, professor Écio, a dificuldade que a gente está tendo. Nós ficamos aí crucificando o médico, crucificando o hospital, quando todo o âmbito deveria funcionar para comodismo dele, para motivação dele e para a retribuição, a remuneração desse profissional da área de saúde, em essencial o médico. Pois não, doutor? Uma parte, vereador. Pois não. Senhor vereador, o senhor tocou num assunto aí que é o plano de carreira dos médicos. Exato. Isso realmente é necessário, é muito importante e, se eu não me engano, foi discutido aqui na reunião com o secretário sobre um plano de carreira para a classe da saúde, para a Secretaria da Saúde. Isso é muito importante. E se o senhor permitir, se o senhor fizer um ofício pedindo para que isso seja feito, eu assino para o senhor. Muito obrigado, doutor. Então, eu solicito esse ofício em meu nome, em nome de quem mais quiser assinar aqui. Obrigado, doutor Ricardo. Todos aqui, eu acredito, porque a gente não pode hoje mais ficar aqui. Acho que tem uma indicação da tia Val hoje, solicitando urologista, neurologista, e tal, profissionais que forem embora, tia Val. E o que a gente faz? Terra preta, então, a gente não faz. Não adianta ficar crucificando o doutor Fernando, o doutor Paulo na Terra Preta, que estão doentes e estão lá pela misericórdia de Deus ali, atendendo a R$350, não é isso? A R$350 um plantão, se sacrificando para atender a população, que merece muito mais. Então, eu gostaria muito que nós batêssemos nessa tecla, porque essa área precisa de atenção, meu presidente. Por falar em atenção, já assim, derivado da condição de pai há 15 dias, eu comecei a notar algumas coisas que eu não notava mais. Quem é pai entende. A gente percebe os procedimentos que é dado, e eu até tive consultando com o Dr. Ricardo na quinta-feira, ontem conversando com o Dr. Oswaldo, sobre os procedimentos que é dado a um recém-nascido. E muitas vezes a gente vê, eu recentemente vi na feira, num dia de sol de mais de 30 graus, uma criança toda enrolada, com touca, luva, sabe, de manta. E a orientação que a gente recebeu do médico é que o calor é o mesmo. Criança que deve ser amamentada no peito, ou com leite especial, até os 6 meses, tomando água, com menos de 1 mês de vida. Sabe, então nós percebemos, se existe, eu peço perdão, se existe aquele atendimento pós-natal. E é chamado, consultei agora, eu tinha dúvida sobre o atendimento, o acompanhamento que é dado às crianças recém-nascidas, de 0 a 1 ano de idade, o doutor Oswaldo me lembrou aqui, chama puericultura, senhor presidente. E isso, eu até estive conversando com o doutor Ricardo, na quinta-feira, sobre como é feito isso. Perguntei ao prefeito, ele falou, olha, quem deveria fazer é a enfermeira-chefe lá. Se é feito eu não sei, mas que eu vejo uma série de maus procedimentos aí com esses recém-nascidos na rua, eu vejo. Então eu gostaria
que também fosse oficiado a Secretaria de Saúde, que nos informasse com relação a isso, se está sendo feito, e que se não fosse feito, que a gente pudesse dar início a isso, meu presidente. Porque isso é de extrema importância. Porque assim consultada minha esposa com o pediatra, 70% da mortalidade infantil, 70%, é derivado de bactérias. Contato. Sabe aquela vez que você pega numa sujeira, pega numa maçaneta, pega numa criança, é nessa que há a contaminação. Se eu estiver errado aqui, por favor, tem 2 médicos aqui que podem falar melhor que qualquer um. Então, eu gostaria muito que houvesse essa atenção na área da saúde, meu querido. E só para finalizar, eu gostaria que você enviasse um ofício aos Correios para que fossem feito o atendimento no bairro da Vila Arnone. Somente, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O ofício de Vossa Excelência serão encaminhados amanhã pela manhã. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, doutor Ricardo Vieira. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente e os internautas que nos assistem. Hoje, senhor presidente, eu subo dessa tribuna, mas muito feliz. É muito feliz porque os assuntos que foram abordados nessa sessão são assuntos de vital importância para a nossa sociedade. Muitas vezes a gente simplesmente chega numa posição de que a gente fica só fazendo, parece, patrulhamento, cascalhamento, ficamos fazendo tapa-buraco, né? Então eu acho que essa evolução relacionada com a sessão da Câmara, que hoje eu posso falar como uma prova vivente disso, deve-se muito, eu tiro o chapéu para o meu presidente Écio, né? A condição que o Écio trouxe nesse processo de desenvoltura da nossa Câmara, né, foi simplesmente extraordinária. Ele deu, sim, importância para a mídia, importância para a internet, importância para os vereadores, mudando, talvez, né, a condição de nós estarmos aqui simplesmente tratando de assuntos relevantes, os assuntos subalternos, que vamos dizer assim, que são assuntos importantes. O nosso vereador e o segundo secretário aqui fica toda vez, né, eu acho que até com a língua seca de tanto falar, né, o Oswaldo, doutor Oswaldo. Então eu estou muito contente pelo fato de que está acontecendo. Eu acho que quem experimentou a Câmara, né, na gestão anterior está sentindo uma diferença muito grande nesta sessão. E aqui, na situação onde que foi abordados vários assuntos, principalmente assuntos que não só da saúde, mas hoje também nós tivemos, né, a discussão que muitas pessoas não sabem sobre trânsito, sobre segurança. Falamos sobre creches, né, a qual foi abordado muito bem aqui pelo vereador Aladim. Os benefícios, né, que nós podemos trazer para a sociedade, né, se cada um desempenhar a nossa função perante a posição política de cada um de nós, com os seus respectivos políticos hierárquicos, que são os nossos deputados estaduais, federais. Né? Vamos falar sobre creches, aqui igual foi colocado por um vereador Marcinho, relacionado com a oposição de ter perdido a verba, né? Na condição de existir uma coisa importante que a gente precisa colocar. Primeiro, que a gente precisa de um programa que chama-se o Programa da Cidade Legal. Esse Programa da Cidade Legal, ele é vital para se fazer o desenvolvimento do nosso município. Uma vez que não adianta nós queremos trazer creche, se nós não temos um terreno que a gente possa dar viabilidade na construção da creche. Nós não podemos chegar a querer montar um hospital se a gente não tem a viabilidade, que seria o mínimo necessário, e a propriedade do terreno para a gente construir aquilo que a gente tanto almeja. Então são situações que foram abordadas aqui muito bem, principalmente na condição de
o empecilho, que eu acho que até ele é o resultado da condição da falta de desenvolvimento da nossa cidade, que eu sempre falo que nós estamos numa condição que a própria Sabesp, que foi muito bem abordado pelo presidente, e eu estou aqui, né, parabenizando novamente pela sua atitude e pelo seu pronunciamento aqui em cima. Ele foi de vital importância, e que nós, aqui vereadores, que quando nós vamos nos bairros, principalmente o Édio, que está lá em Terra Preta, eu também vou lá no Jardim Lúcia, quando as pessoas abrem, às vezes, a torneira da cozinha e sai o arroz e o feijão na rua, quando você vê aquela criança que, ao invés de estar tomando leite e está chupando mandioca, né? Quando você vê aquela situação de que tudo está relacionado com a saúde, está relacionado com a nossa área, com a minha área, com a área do Dr. Oswaldo, com a área do próprio prefeito, da vice-prefeita, e é uma situação que é uma cobrança que não tem como a gente não nos manifestarmos. Em relação, né, à condição do próprio poder de mando, aqui o próprio Dr. Blanco, que está aqui presente, ele sabe o tanto que é difícil, né, fazer uma estrutura médica, né, e uma estrutura de saúde funcionar se ele não tem aquilo que precisa. São os profissionais de qualidade e são os profissionais que precisam vir para cá para poder estabelecer como eu me estabeleci, como o Dr. Oswaldo se estabeleceu, como o Dr. Márcio se estabeleceu, como o próprio Dr. Blanco se estabeleceu. Por quê? Porque se não existir a condição de nós tratarmos o profissional com mais dignidade, com mais importância, a gente, não só o profissional da saúde, não, eu falo em geral, né? Mas eu falo na saúde porque é um tema em que eu conheço muito bem, e eu já estou aqui já faz 23 anos e eu estou vendo isso se repetir. É a primeira vez que eu vejo em uma administração a vontade de se transformar isso como se fosse uma cobrança necessária e vital para nós aqui dentro da nossa cidade. Eu também não aguento tanta cobrança, e na condição de que essa interação entre o executivo e o legislativo é uma interação de um conjunto que tem que ser chamado de verdadeiro governo. E o governo somos nós. Administrar, né, é uma outra posição que é diferente de governar. Administrar significa, né, os entes que fazem a prefeitura funcionar. E governar somos nós que damos as ordens como se fosse o cérebro, a cabeça, para poder simplesmente direcionarmos o que é que nós vamos fazer, porque o que a cabeça pensa, a gente vai sentir no trabalho. Em relação, né, à condição dos próprios, que o Dr. Oswaldo descreveu aqui, sobre a saúde, sobre a UPA, sobre o hospital, sobre uma cooperativa, né, sobre os especialistas relacionados com o AME, que a gente aqui almeja, né, mas o próprio AME, ele é um entrave político, né, que foi discutido na outra gestão e ele só não foi colocado dentro do nosso município, justamente pelo fato de estudos técnicos em que não mostrava que Terra Preta, que era para ir para lá, eu me lembro muito bem, que era para ter o AME, só que ele não tinha uma viabilidade técnica, e a viabilidade técnica que foi se colocada, porque o AME acho que foi até para Atibaia, se não me engano, é que, né, se fosse colocado em outro lugar, como Franco da Rocha, né, onde existia uma maior concentração da população, a posição só de transporte já trazia a inviabilidade para Terra Preta, pois quem estava lá em Caieiras tinha que pegar um ônibus para, né, Franco, de Franco vir para Mariporã, de Mariporã ir para Terra Preta, chegar de Terra Preta para voltar para a cidade dela, voltaria para Mariporã, de Mariporã para Franco da Rocha, de Franco da Rocha voltava para casa. Então vocês veem que esse que foi a explicação técnica, mas na verdade ele passou a se tratar como um motivo político. Em relação ao home care, que foi aqui colocado pelo Dr. Oswaldo, eu acho que assim, é fundamental e faz parte de um programa que chama-se Programa do Paciente Acamado. Nós discutimos aqui relacionado à saúde. Vocês possam fazer uma análise. Vejam só, né? Nós temos uma cidade de quase 90 mil habitantes. Você já viu uma cidade de 90 mil habitantes que praticamente não tem consultório médico? É a nossa cidade. Vocês já viram uma cidade que vai fazer o 6º ou 7º concurso público, não consegue trazer um médico? É a nossa cidade.
Vocês já viram uma cidade que faz um 9º processo seletivo, que é um contrato de emergência? Parece que nós vamos fazer um outro. A gente não consegue trazer um médico. Vocês já viram que nós temos um hospital que tem 50 médicos dentro do poder dele, né, do poder do corpo clínico, e a gente não tem um médico da cidade? É a nossa cidade. Então, se você for fazer uma análise, tem alguma coisa errada. A coisa errada é o poder de mando, né? O Dr. Blanco, que é o secretário, eu acho que a gente precisa oferecer a ele a condição de mando. Senão, nós estamos numa posição de que está ruim com o médico, vai estar pior sem. Então, isso não pode ser, né, tratado numa condição de... Pois não, o vereador Marcinho quer falar? Não quero cortar o seu raciocínio, vereador, mas obrigado pela parte. Só para voltar um pouquinho em relação à AME, eu me lembro muito bem que acho que nós fomos juntos lá na Secretaria da Saúde para ver a respeito disso. Na ocasião, essa de Atibaia, porque faz parte de outro consórcio, parte da região Bragantina, Atibaia, Bragança, Perdões, região Bragantina. Mariporã faz parte de outro consórcio, Mariporã, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar. É outro consórcio. Por isso que ficou aqui próximo de Atibaia e nós não tivemos esse acesso. Mas em relação a essas especificações técnicas que eles falaram, isso eu não engoli até hoje essa história. Porque se o paciente de Mariporã tem que ir lá no Lacaste, que é lá em Morato, por que eles lá Morato não pode vir até Mariporã? Então, só para deixar aqui um parênteses em relação a isso. Não, eu vou me antecipar você mais rápido, porque está terminando o meu tempo. Mas é justamente por isso que eu acho que esse é um entrave político. Bom, em relação à Sabesp, né, eu queria só deixar aqui bem claro, né, eu tenho acho que 30 segundos para falar. Na Sabesp, presidente, né, nós aqui debatemos tanto sobre a Sabesp, e a condição que se tem hoje é que talvez, muitas vezes a Sabesp, ela alega na condição de não se fazer a ligação da água pelo fato de que a casa ela está numa situação totalmente irregular. Então, né, eu acho que acabou meu tempo. Eu acho que eu vou parar por aqui, então. Né, agradeço Vossa Excelência. Mas muito obrigado, senão aqui a gente fica 3 dias falando. Obrigado, nobre vereador. Vereador, para usar a palavra, doutor Oswaldo. Vereador e presidente S. Minozzi Júnior. Solicito ao vereador Marco Antônio para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o presidente S. Minozzi Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, cumprimento o doutor Blanco, secretário da Saúde, está acompanhado do Mário, que está lá no hospital, as professoras, né, o vice-presidente da OAB, demais amigos presentes aqui. Eu também vou falar rapidinho, não vou usar todo o meu tempo, só 10 minutos. Rapidamente eu vou usar o tempo aqui, né, doutor Ricardo? Posso começar por Vossa Excelência, doutor Ricardo. Vossa Excelência, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, é o responsável pelas audiências públicas quadrimestrais. Há uma solicitação que eu apoio de que essas audiências públicas sejam às 19 horas. Eu gostaria que Vossa Excelência analisasse com carinho com os membros da comissão e se a próxima audiência aconteça nesse horário, se for possível. Né? Eu gostaria de estar me reportando aos questionamentos em relação à notícia da saúde, doutor Oswaldo. O espaço do jornal não contemplou, mas isso não significa que a gente não tenha que aprimorar e vamos analisar, completar as informações. Mas deixo claro para a população em geral de que nós temos gravado em vídeo, porque houve a permissão do secretário da Saúde para que fizéssemos a gravação. Então, vamos fazer um esforço para disponibilizar na íntegra o vídeo dessa reunião informal entre os vereadores e o secretário da Saúde. Né? E a proposta
dessa presidência, com o apoio dos senhores vereadores, sempre é importante ressaltar que ninguém faz nada sozinho, assumir essa presidência com o apoio de todos os vereadores, e temos uma proposta de trabalho nesse mandato, de nós aprimorarmos, melhorarmos, dentro de tudo que for possível, o nível de informação para a população, porque isso é um direito, não é? Há legislação para que isso aconteça, portanto nós criamos o jornal. O jornal ele sai semanal, ele tem 8 páginas e um tabloide, e lá estão os atos do Legislativo. Nós criamos a página no Facebook, que dá para interagir em tempo real com a comunidade que se interessar e entrar e fazer seus comentários, não é? Aprimoramos o nosso site, né? E também estamos aqui para votar, foi lido hoje a emenda do projeto para a ouvidoria, mas ela está em funcionamento, só que nós queremos criar regras claras para que a gente possa fazer abrir esse canal de comunicação com a população, para que nós possamos aprimorar também o nosso processo legislativo. E adotamos, de início, reuniões de assuntos relevantes. Começamos com o secretário de Saúde, que foi colocado aqui, trouxe para nós, nesses 60 dias, nós temos 60, 70 dias de governo, nós temos que reconhecer que está todo mundo começando o trabalho. Há muito que se fazer, não é? Eu sei que a cobrança da população é grande, porque há demandas reprimidas de muito tempo. Nós terminamos o ano passado com quase 500 crianças, famílias, inscritas no programa para a creche. Hoje o vereador Aladim estava fazendo o questionamento, até 3 anos de idade, estava fazendo o questionamento. Essa demanda reprimida não se resolve em 60, 70 dias. Mas também não dá para a gente continuar usando que, olha, isso já vinha lá de trás e vamos continuar hoje, né, dando essa desculpa. Tem que botar a mão na massa. Nós já tivemos na Assembleia Legislativa em busca de creche para o município. Precisa resolver o problema de terreno, não é um problema só de construção. Precisa equacionar o problema dos profissionais. As professoras que estão aqui presentes sabem quanto que se paga pela professora. Está acima está com o básico? Tá. Nós temos um piso nacional, mas é muito pouco. Há alguns anos atrás, o salário da professora era o melhor da região. Hoje já não está nessa mesma condição. É preciso que se faça política de educação, de saúde adequadas. Então nós começamos com o secretário da Saúde, depois tivemos com o secretário da Educação, hoje à tarde nós tivemos com o diretor de Trânsito, Coronel Mascarenhas, que deixou para a gente claro que tem que se fazer um plano adequado e apresentou para os senhores vereadores, a grande maioria teve presente, né, e o apoio dos vereadores e o diálogo dos vereadores com membros do Executivo só vem esclarecer e também aí é a questão de como governar, né? E teremos na próxima terça-feira, dia 19, o Tenente Coronel Glauco, que é o comandante da região, Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã. Porque nós estivemos no CONSEG na última quinta-feira e a reunião do CONSEG nos mostrou a aflição da população. Haviam membros do CONSEG até agora há pouco aqui presentes, né? Tem pessoas que estavam naquela reunião. E a insegurança em Mariporã é muito grande. A prerrogativa de segurança, do ponto de vista da Constituição, é do governo do Estado. O governo do Estado e a União são responsáveis pela segurança. O município fica numa limitação enorme. E há uma tentativa de transferir a responsabilidade para o município quando se traz a operação delegada. Mas o município também sofre, porque os seus moradores sofrem com a insegurança. Então, tem que se pensar alternativas sim. Gostaria de estar dizendo o seguinte, que o eixo desse mandato é a melhorar a informação com a população, através dessas mídias que nós estamos utilizando, mas também aperfeiçoar o processo de fiscalização. Por isso que toda a sessão nós temos emendas ao regimento. Fizemos a primeira quando nós adequamos
na audiência pública o relatório da saúde, que vem de encontro com a lei federal do ano passado, que exige relatório. Da educação, nós adequamos ao que o Tribunal de Contas solicita da educação, que tem que ficar disponibilizados os recursos do Fundeb e de como eles estão sendo usados, e mais do que isso, tem que tem que haver o registro do acompanhamento dos recursos, que há um conselho que faz isso. Tem um conselho de acompanhamento. E o Tribunal de Contas coloca essa exigência. E nós aqui, na nossa Comissão de Educação, já temos, enquanto regimento interno, a prerrogativa de ir lá e verificar como é que está saindo o pagamento, se os pagamentos estão corretos, se o que foi feito adequadamente. Então, a Câmara tem uma proposta de melhorar a sua fiscalização, entender a questão do Executivo, como é que as coisas estão caminhando, né? E também melhorar a comunicação com a população. Há muito que se aprimorar, mas nós vamos caminhar nesse sentido, né? Agora, eu queria que as pessoas entendessem, né, que o governo tem pouco menos de 70 dias. O doutor Blanco, na Secretaria da Saúde, e colocou aqui a questão do plano de cargos, carreira, cargos e salários da saúde, independente da carreira dos servidores da prefeitura, porque há uma especificidade e há uma necessidade. Nós temos que equacionar os problemas e temos apoiado, essa Casa de Leis tem apoiado da melhor maneira possível o que vem do Executivo, que é de interesse da comunidade. O que não é, nós estamos discutindo e tem projetos que estão sendo revistos e repensados. Então, eu queria deixar isso de uma maneira bem clara, para que a gente possa entender como é que anda. E a Sabesp é a Sabesp. Nós vamos ter que entender, viu, Aladim, Vossa Excelência, eu chamo de Aladim porque Vossa Excelência, e eu também tenho quase 1 minuto e 20 segundos ali. Vossa Excelência colocou a problemática da Sabesp, mas nós temos que separar a Sabesp, concessionária do serviço de água, esgoto e outras coisas que ela precisa fazer, da represa e do sistema Cantareira. São coisas independentes. O que vem agravar, no meu ponto de vista, o desprezo que está demonstrado, né, pelos seus atos nesses 30 e poucos anos que ela atua aqui no município. Né? Mas são coisas independentes. Dessa parte do sistema Cantareira, nós temos que cobrar da Sabesp que ela dê contrapartida por ter inviabilizado um vetor de desenvolvimento que é o tradicional. Mas nós temos que buscar alternativas de preservação para garantir essa água, que ela é a água mais fácil de ser tratada por enquanto. É só deixar isso registrado, senhoras e senhores. Obrigado, boa noite. Solicito o segundo secretário, se há vereador, faz uso da palavra. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Com a palavra, vereador Juvenil. Convido o presidente da casa que retorne aos seus trabalhos. Senhoras e senhores, senhores vereadores, senhor presidente e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria que essa presidência enviasse ofício ao Departamento de Trânsito em relação, eu tive fazendo uma visita até com a nossa nobre vereadora aqui, Tia Val, no velório Maria Paula, Terra Preta, semana passada, e lá até estive conversando, né, Tia Val, em relação ao aquele caos do trânsito ali daquela região, onde os veículos eles acabam transitando nas calçadas, os pedestres não têm oportunidade de usar a calçada devido ao fluxo, né? Talvez ali eles pudessem fazer um estudo de mão única ali, não sou técnico na área, mas vai aí a sugestão. Então, um ofício ao Departamento de Trânsito para fazer um estudo ali naquela região do velório Maria Paula, que o caos está muito complicado em relação ali. Gostaria também de parabenizar o nosso nobre presidente, o Écio, em relação da forma que ele vem conduzindo aí a presidência dessa Casa de Leis.
e também fazer uma explanação em relação à Sabesp, já que todos nós estamos empenhados nessa causa. O nobre presidente ressaltou aqui em relação aos bairros que já foram contemplados com a expansão da água. E vai muito mais além. Tem bairros, como a gente comentou, tem bairros que já foram contemplados e mesmo assim eles vêm assim, sentindo muita falta de água, né? A água ela não consegue chegar. Essa semana tive muitas reclamações do bairro ali, Santo Antônio, Capoavinha, Vila Sabesp, que são bairros que não é comum, e vem assim, faltando água nas casas. Fiz contato com o Rodrigo, né, que é o supervisor da Sabesp do município, foi muito prestativo, esclareceu que foi problema de manutenção. Mas nós não podemos, né, sempre o mesmo problema. Então, só para ressaltar que o nobre presidente falou em relação aos bairros que não foram contemplados, e os que foram também têm dificuldade, a água não está chegando. Gostaria também de agradecer aqui a presença do nosso secretário de Saúde, Dr. Blanco, tem sido aí prestativo e dando muito esclarecimento a essa Casa de Leis. Senhor presidente, em relação à indicação número 164 que eu fiz, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui em relação à indicação da possibilidade do prefeito. Nós sabemos que temos aqui uma unidade descentralizada dessa ETEC, né? Descentralizada de Franco da Rocha, onde nós temos aqui na escola Mofarrege 2 cursos, né, da ETEC, que é Segurança do Trabalho e Administração. Eu entendo, tenho certeza que ela vai ser instalada aí, a ETEC vai ser inaugurada dentro de 2 meses em Terra Preta, pelo que o nosso secretário Rogério esclareceu aqui para a gente na última reunião. Então, gostaria de só explanar que essa indicação é em relação à expansão dos cursos para a ETEC em Terra Preta, considerando que lá é um polo industrial e em contato com os empresários de Terra Preta, a maioria faz essa explanação que lá é difícil para as empresas conseguirem mão de obra qualificada. E a ETEC, como o Senai, o nosso nobre Aladim aqui é uma pessoa que batalha bastante lá pelo Senai, e eu estou fazendo da ETEC em relação às indústrias que relatam que não tem mão de obra qualificada. Eles chegam a contratar muitas pessoas de São Caetano, aquela região que tem polo industrial também, né, São Bernardo, e o custo sai muito alto. Então, são questionamentos que eles fazem, os empresários. Eu acredito que se a gente lutar aqui para expandir esses cursos, segundo eles, até a logística seria o primeiro curso, né? Segundo estudos, até a Secretaria de Turismo também, eu acho que está se empenhando nessa questão. A logística, aí você tem aqui, como nós vemos discutindo, o plano de habitacional, né? Acaba facilitando a vida dessas empresas em relação à logística. Agora, se você não tem o plano habitacional, como que a empresa vai conseguir ter logística, né? Então, só em relação a isso, presidente, tá? É só isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Valdeci Fernandes. Com a palavra, vereador Valdeci da América. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores e as pessoas aqui presentes e quem nos acompanha pela internet. Eu não poderia deixar de subir aqui para fazer a indicação ao prefeito que tome atitude sobre a segurança pública do nosso município. Que essa semana a gente tem ouvido vários delitos em nosso município e a gente tem passado por dificuldades nessa área. Então gostaria que fosse cobrado, porque hoje existe motoqueiros que estão cometendo delitos em nosso município. Tem pessoas aqui, tem uma cabeleireira que foi esfaqueada essa semana, aqui no centro. Essa semana também na Sabesp, tem uma pessoa que foi esfaqueada, que toma conta da igreja da Sabesp. Ontem, no Jardim Celeste, teve uma pessoa que tomou um tiro. Passaram a me seguir a partir do Sarquizão. Não conseguiram cometer outro delito. Dando um tiro num garoto que estava numa moto. Então, a gente está... Como que nós vamos fazer?
Então, gostaria também, eu sei que está agendado, né, senhor presidente, para o próximo dia 19, tá, com o comandante da Polícia Militar de Guarulhos. Então, eu gostaria de falar também que hoje a gente tem sido atendido por alguns secretários nessa Casa de Lei, que tem colocado a gente mais a par do que pode ser feito em nosso município e de que forma vai ser conduzida as questões para a gente estar mais a par da situação. Então, muito boa noite, eu queria deixar essa indicação que fosse cobrado nesse sentido da Polícia Militar, que desse mais respaldo para os munícipes. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, agora vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Aladim, no falecimento da senhora Divina Oliveira Ferlutino, e do vereador Rafael Tadeu, de Jone Rodrigues da Cruz. Solicito que todos se possam em pé. Obrigado. Vamos passar para a ordem do dia. Será discutido e votado o projeto de lei número 10/2013. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 10/2013. Projeto de lei número 10 de 2013. Edio de Oliveira Souza dispõe sobre a criação da Corrida Rústica de Terra Preta e da Corrida da Padroeira de Mariporã, bem como a inclusão do calendário oficial do município. Agora coloco em discussão o projeto de lei número 10/2013. Algum vereador para discutir o projeto? Com a palavra, o vereador professor Edio. Senhor presidente, novamente fazendo uso da palavra, a corrida pedestre de Terra Preta, que eu chamo prova pedestre rústica, e a prova pedestre da Padroeira, é uma demanda dos atletas da cidade que fazem uso da prática esportiva, e eu vejo que uma parceria com a prefeitura e com a iniciativa privada vem engrandecer o calendário esportivo do município, que a gente sabe que a demanda esportiva aqui versa mais sobre a modalidade do futebol, e além de ser uma prática saudável, ela também vem contribuir para que empresas desse município possam estar lucrando com a arrecadação e geração de emprego. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereadores, eu coloco em votação. E a votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 10/2013 em primeira e única votação por unanimidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que faça o uso da tribuna na explicação pessoal,
pelo prazo máximo de 5 minutos, com a parte por no máximo 1 minuto, sob tema livre. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo? Não há vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, no dia 19 de março, terça-feira, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite a todos. Convido os presentes